Boa tarde, alunos. Vamos dando prosseguimento, né, nossas aulas virtuais, nossas aulas de densitometria. Essa é a segunda aula de densitometria. Vamos falar justamente agora da parte prática mesmo, a parte de passo a passo do que é necessário para realizar um bom exame de densitometria óssea. Lembrando a vocês que não é nada demais, já comentei com vocês, não há nada que seja um bicho de sete cabeças, não há complexidade de um TRC, não há necessidade do estudo de uma ressonância magnética, não há necessidade também do estudo apurado com tomografia computadorizada. Lembrando a todos que nós ainda vamos estudar ressonância magnética, né? Acabar essa bagaceira toda agora de quarentena, todo mundo poder voltar às aulas presenciais. E a gente vai dar continuidade direitinho à parte aí de ressonância magnética. Mas, como o assunto agora é densitometria, por enquanto, vamos falar aqui dessa parte do segundo slide. É a aula 2, eu já forneci a vocês, olha, iniciando o exame de densitometria óssea. E, antes de tudo, claro, vai se ligar a máquina, vai se limpar a máquina, toda a parte de higienização do equipamento deve ser feita, ou seja, limpar o equipamento, vamos receber um paciente sempre e colocar o paciente deitado sobre a mesa. Existem algumas clínicas que possuem isso, outras não, mas o interessante é colocar aquele papel toalha descartável, certo? Deitou o paciente lá, retira aquele papel toalha, deitou ele lá de novo, deitou outro paciente, modifica o papel toalha, já no sentido de quê? De preservar a saúde do paciente, né? Isso não só em DENSE, em raio-x, tomo, ressonância, não importa. O importante é a higiene, principalmente quando nós passarmos por esse período de quarentena. Isso prova o quão mal é a higiene do ser humano. Não estaríamos numa situação tão periclitante como está o planeta, né, numa pandemia. Mas o que vai acontecer? Vamos lá, vamos ao slide. Então, iniciando o exame, olha, após a realização dos testes, existem testes de calibração. No momento que você liga o equipamento, ele vai fazer alguns testes de calibração e de aquecimento. Ou seja, ele vai principiar aquecendo a ampola, como foi comentado antes, é uma radiação ionizante, baixa faixa de radiação ionizante, mas é radiação, existe uma pequena ampola lá, uma ampola de ânodo fixo. Acho que vocês lembram da diferença de ânodo fixo para o ânodo giratório. E a máquina, o próprio equipamento, vai realizar um aquecimento desse ânodo, entendeu? Como todo equipamento, ele precisa ter um certo grau de aquecimento. Vai fazer um teste de calibração, existe um calibradorzinho que tem a mesma densidade da estrutura óssea, você vai colocar lá no equipamento, vai zerar no equipamento, ou seja, vai colocar os lasers de orientação que toda máquina tem alinhado com essa calibração e vai pedir o equipamento para fazer a calibração necessária. O equipamento vai fazer a calibração. Encerrado isso, o que vai acontecer? Segundo passo importante para a gente ter detalhe com relação a isso, justamente é verificarmos se a sala está preparada para receber os pacientes, certificando-se da temperatura. Olha, a temperatura tem que estar entre 18 a 25 graus, e a umidade do ar também, a umidade relativa do ar, entre 20% e 80%. Por que a temperatura e por que a umidade? Primeira coisa, a temperatura. Muita gente pensa que toda sala de ressonância, de tomografia, de densitometria de raio-x é fria, é uma questão do conforto do paciente. Não é verdade. A maioria desses equipamentos que nós trabalhamos na área de imagiologia gera muito calor. Os raios-x mesmo geram muito calor por causa da ampola. A ressonância é por causa dos magnetos. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, essa temperatura tem que ser adequada para conservar o equipamento, para preservar o equipamento. A temperatura, na verdade, não é um conforto do operador ou um conforto do paciente. A temperatura lá está para que a máquina seja preservada, que a máquina não seja danificada pelo excesso de temperatura. E a umidade? A umidade é porque é o seguinte, a umidade do ar, ela indica a quantidade de água que temos aqui no ambiente. Ou seja, que eu estou aqui dando aula para vocês, gravando aqui no meu quartinho de hóspedes. Vou ter que dar uma limpada nisso. Mas aqui não só tem ar, esse ar que me circunda, existe uma quantidade de água. Então, o que acontece? No momento em que a temperatura ela fica baixa demais, e depois ela fica, por exemplo, instável, ela sobe, ela aumenta, diminui, ela não está estabilizada, começam a se formar gotículas de água no equipamento, nas placas do equipamento. No momento que você desliga esse equipamento e no outro dia volta a ligar e essas gotículas estão presentes no circuito, pode queimar o equipamento. Então é importante sempre manter. Aqui fala
Neste caso, existem variações, dependendo do equipamento, que deve estar com uma umidade mais ou menos de 20% a 80%, sem variações nas últimas 24 horas, ou seja, você vai ter que fazer uma medição dessa umidade a cada dia de trabalho. Então, o que é que vai acontecer? Olha, com o paciente em sala, identificar o mesmo, conferir o documento, o nome, data de nascimento do paciente, atentar ao fato e não digitar o nome errado do paciente. Eu ainda vou um pouquinho antes. Eu acho uma coisa interessante é que, quando você chamar o paciente, lembrar da anamnese, que é aquela velha entrevista que nós fazemos com o paciente, ou seja, você vai chamar o paciente, vai fazer a anamnese com o paciente, e, no caso, como a maioria dos pacientes são femininos, lembrar de que perguntar ao paciente sobre a suspeita de gravidez ou não. E, segundo fato, pedir ao paciente para retirar todos os materiais que sejam radioopacos no corpo dela. Caso sejam retirados, por exemplo, brincos, o sutiã por causa da alça, se ela usar alguma cinta, se ela tiver alguma placa de metal, alguma coisinha, aquela velha plaquinha de Milo da calcinha, se ficar em contato com o leitor, vai prejudicar. Então, você vai pedir ao paciente para retirar tudo aquilo nas áreas de estudo. Quais são as áreas de estudo? O antebraço, os 2 quadris do paciente e a coluna lombar. Então, toda essa região tem que estar livre de qualquer material radioopaco. Presença de piercings. Eu acredito que nós já discutimos isso em sala de aula, mas vale tocar um pouquinho nesse assunto. Se o piercing do paciente puder ser removível, pedir ao paciente para retirar. Por exemplo, o piercing na cicatriz umbilical, né? Aquele tradicional piercing que as meninas usam no umbigo. Se aquilo tiver durante o exame, tá, eu sei, é um pouco complicado imaginar uma senhora de 70, 80 anos usando aquilo, mas vai que. Então, o que acontece? A paciente com aquele piercing, no momento em que você começar a leitura, ela vai ficar mais ou menos a região umbilical, a cicatriz umbilical, ela fica justamente entre L3 e L4. Então, é uma das regiões de estudo. Nós vamos fazer estudos da vértebra L1, L2, L3, L4. No momento em que houver aquela leitura, aquilo vai barrar a radiação. Aquilo vai interferir nos detectores do equipamento. Então, vai causar um prejuízo. Então, eu acho que é muito importante, antes de tudo, antes de identificar o paciente, antes de se preocupar com a identificação do paciente, você colocou certo ou errado, primeira coisa, dar atenção ao paciente, explicar o procedimento que vai ser, que o paciente vai ser submetido, o que, é que vai acontecer com ele, a posição que ele tem que ficar, o que vai acontecer com ele. Tem muita gente que chega ali fragilizada. Tem paciente que chega lá para ser submetido ao exame achando que vai morrer. Então, é interessante você ganhar aquela confiança do paciente, explicar o que é que vai acontecer, explicar que não tem nada demais no procedimento de exame. Mas, claro, se preocupar também com a questão da identificação, porque se o exame desse vai com um nome errado, vai ter confusão. Não vai ficar bom para você, né? Não vai ficar bom para o profissional. Vamos lá. Não identificar o paciente antes dele estar posicionado. Interessante perguntar ao paciente se já fez o exame, ou seja, se o paciente já tem algum conhecimento do exame, se ele já foi submetido a esse exame anteriormente. Se foi submetido ao exame anteriormente, por que ele foi submetido a esse exame anteriormente? Porque ao paciente de primeiro exame, com a suspeita, ou, por exemplo, ele foi submetido a uma fratura espontânea, ou um pequeno acidente ou pequeno trauma já causou uma fratura óssea, então o que levou o médico a ter uma suspeita de uma osteoporose, ou pelo menos uma osteopenia, então o paciente foi submetido a isso. Então, se o paciente foi submetido a esse exame já anteriormente, saber dele por que foi submetido a esse exame anteriormente. Caso tenha sido feito o exame anterior, solicitar esses exames, por sua vez, que ficaram na clínica a nível de comparação, ou seja, se o paciente, se você no momento da anamnese da paciente perguntar, a senhora já foi submetida a um exame de densitometria óssea antes? Já fui. Por que foi submetida? Porque eu já tenho osteoporose comprovada, estou sendo submetido a um tratamento da osteoporose. Então, se o paciente já foi submetido a isso, pegar os exames anteriores, porque qual é a função? Comparar. Geralmente esses exames são indicados a cada 6 meses, é o que chama-se follow-up, ou acompanhamento. Então, se o paciente está fazendo um acompanhamento para saber a evolução dessa osteopenia para uma osteoporose, ou para saber se a osteoporose acabou se tornando uma osteoporose severa, ou para se ela está sendo submetida a um exame de recomposição cálcica, se esse exame está tendo resultado ou se não está tendo resultado. Caso seja a primeira vez o paciente, tranquilizar o paciente, né?
com relação ao exame, explicando o que é que vai acontecer ao paciente, explicar que você vai ter que deitar o paciente. Segunda coisa importantíssima, que é muito interessante de se explicar a todo paciente, não só de densitometria, mas de qualquer procedimento na área de radiologia, é a questão da paciente ficar imóvel, ficar tranquila, tentar ficar relaxada e não mexer, porque, como todo exame da área de radiologia, se ela mexer durante o exame, vai causar o que nós já conhecemos, já estudamos anteriormente como artefato, e com certeza prejudicar o diagnóstico do exame. Olha, devemos lembrar os pré-requisitos exigidos para a realização do mesmo, tais como: o paciente não deve estar grávida e não deve ter sido submetido a exame com contraste de 3 a 6 dias, ou seja, o que nós já conversamos na aula anterior, suspeita de gravidez, paciente em idade fértil, sempre perguntar, sempre chegar para o paciente, como eu disse antes, não se preocupar em ser redundante com relação a isso, perguntar ao paciente se há suspeita de gravidez. Se houver essa suspeita, barrar exame. Se a paciente fez uso de contraste iodado anteriormente, por exemplo, há 2 semanas, e se ela também foi submetida a um medicamento que ela fez o tratamento, por exemplo, que se ela está fazendo um tratamento para reposição desse cálcio, ela deve suspender durante 1 semana esse cálcio. Claro que geralmente isso não é nossa função, isso é orientado pela recepção. Mas nós sabemos que falhas existem. Então, muitas vezes, ou a recepção não orienta a paciente, ou a paciente recebe essa orientação, mas não a segue. Isso é muito importante porque pode dar um falso positivo do exame, prejudicando o diagnóstico dela, certo? Olha só, pedir ao paciente para que tire sapatos e qualquer tipo de metal que possa interferir no exame, como nós já comentamos antes, tais como as fivelas, botões, sutiãs com arco metálico, roupa com zíper, colchetes e, se necessário, fazer uso do avental. Ou seja, a primeira coisa que você vai comentar, vai falar com o paciente, e foi falado isso agora no começo dessa aula, quando chamar a paciente, entregar a bata à paciente. Eu não sei como são em outras clínicas, eu só posso falar da clínica onde eu trabalho, da densitometria, é claro, e o que nós fazemos lá, o procedimento é entregar uma batinha para a paciente, que é muito parecida com o kimono. Então, você pede ao paciente, o paciente adentra a sala, como você a chama, confirma que é a paciente, e pede ao paciente para tirar toda a roupa, exceto a calcinha. Então, geralmente a gente pede. O paciente vai ficar sem sutiã, vai tirar brinco, vai tirar, poxa, você vai fazer um estudo da região inferior. Eu geralmente peço para tirar, vai tirar tudo, fica só de calcinha e traz seus pertences. É muito importante evitar a presença de material radiopaco. Existem alguns tipos de calcinha que possuem uma composição que tem uma certa densidade. Eu já vi acontecer que tem algum fio metálico, alguma coisa, isso vai prejudicar. Caso a paciente esteja usando isso, tem que explicar ao paciente que se ela não retirar piercing, se ela não retirar brinco, se ela não retirar nada que possa gerar algum tipo de artefato ou equipamento, vai acabar prejudicando o exame e vai acabar dando um falso diagnóstico, que não é legal nem para o paciente, nem para você como profissional. Eu acho que por essa aula é só. E daqui a pouco eu estou gravando as outras para a gente continuar com essa matéria, tá certo? Até daqui a pouco.